Graça e paz a todos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estar compartilhando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia, iremos fazer uma breve leitura no texto de Êxodo, capítulo 20, falando um pouquinho sobre os 10 mandamentos. E diz assim, capítulo 20, versículo 1: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorará, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Vamos falar um pouquinho nesse dia, nessa oportunidade, e o tema desse texto. Depois você pode ler o texto todo na íntegra, mas para não prolongar o vídeo, apenas li esses versículos iniciais aí, mas são bem pouquinho, apenas 17 versículos, você pode ler na íntegra. O tema da mensagem é como amar o próximo como a nós mesmos. O que é esse amor, essa reciprocidade, esse amor que nós devemos ter de uma pessoa para com a outra? Então, como amar o próximo como a nós mesmos? Eu dividi a mensagem em alguns tópicos. O primeiro tópico é honrando aos pais como os mais próximos. Segundo, respeitando a vida do próximo. Terceiro, respeitando a honra do próximo, respeitando os bens do próximo. Quinto tópico, respeitando o nome do próximo. E finalizando, respeitando no coração tudo o que pertence ao nosso próximo. O primeiro tópico aqui, queridos, que eu quero compartilhar para vocês é o quê? É honrando aos pais como os mais próximos. A Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Ou seja, nós devemos tributar aos pais obediência e honra. É impossível construir outros relacionamentos saudáveis se não velamos pelo convívio saudável com os nossos pais. É um mandamento honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias na terra. E Deus, na tua graça, na tua misericórdia, é tão maravilhoso que quando nós honramos nossos pais, o Senhor, Ele concede vida, Ele prolonga o tempo de vida dos nossos pais, assim como o nosso, e vai dando graça para as nossas vidas, vai prolongando também os nossos tempos, os nossos dias de vida, enquanto nós estivermos aqui na terra. Então a gente aprende aqui que para nós honrarmos as pessoas, primeiramente nós temos que honrar os nossos pais. E você tem honrado os seus pais? A tua mãe, o teu pai dentro da tua casa? Fica essa primeira pergunta para você. Segundo passo, respeitando a vida do próximo, o versículo de número 13, ou seja, Deus dá a vida e só Ele tem autoridade para ceifá-la. Devemos repudiar toda forma de sacrifício da vida, como aborto, suicídio, assassinato e guerra. Ou seja, Deus, Ele nos dá a vida e só Ele tem autoridade para poder tirar. Então nós cristãos, nós temos alguns princípios, e dentro desse é o zelo pela vida. Então nós temos que lutar contra essas pautas que vai a favor do aborto. Como cristão, nós temos esses princípios. É algo que tem uma polêmica, mas o versículo 13, ele fala o quê? Não matarás. Então eu creio nas escrituras. O terceiro ponto é respeitando a honra do próximo. Isso aqui a gente vê ali no versículo 14, que fala: não adulterará. Ou seja, quem ama não trai o seu cônjuge e nem fere a honra do próximo, possuindo o cônjuge dele. O adultério é uma conspiração contra a pureza conjugal. Dentro disso, a gente pode observar que dentro do meio cristão, o que mais tem é adultério. Adultério, fornicação. Segundo alguns estudiosos, o índice de separação, de divórcio entre os cristãos é maior do que dentre os próprios ímpios. E isso é uma vergonha para nós. Então nós temos que fazer o que? Respeitar o nosso cônjuge, a nossa esposa, os maridos, vocês esposas que estão assistindo, ouvindo esse vídeo, nós temos que respeitar. E o quarto ponto é respeitando os bens aos próximos. Ou seja, respeitando os bens do próximo. Proíbe-se qualquer forma injusta, ilícita e desonesta de apropriação, independente do que não nos pertence. Balança enganosa,
plágio, pirataria, opressão econômica, corrupção, compra da sentença, corpo mole no trabalho. Ou seja, nós temos que respeitar os bens os bens do próximo. E aqui, certa vez, Jesus foi questionado, né? Jesus, pelos fariseus ali, os escribas, vieram acusar ele, né? E falou assim, é lícito dar tributo? Aí o que Jesus ele fala? Dê a Deus o que é de Deus, né? Oração, adoração, e dê ao mundo, né? Dê a César o que é de César, que é o que é os tributos. Então nós não devemos compartilhar com pirataria, desonestidade, sonegação de imposto. Então dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. O quinto ponto é respeitando o nome do próximo. Aqui no versículo 16, ó, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, quando o indivíduo, por maldade ou inveja, mancha a imagem do próximo, espalhando boataria e disseminando falsas notícias através das redes sociais, sem averiguar a exatidão dos fatos, né, transgride este mandamento. O versículo 17 ele é bem claro, né? O 16, não dirá falso testemunho. Então, quando a gente souber de alguma coisa, avalie os fatos, procura saber da veracidade daquelas informações. E só assim nós não iremos levantar calúnia, né, difamações, né, perjúria contra pessoas que às vezes não estão erradas. Então fica mais a quinta lição. E a sexta lição, queridos, glória a Deus, a gente vê aqui no versículo 17, ele falou, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. E às vezes nós somos muito falhos e a gente acaba despertando no coração essa cobiça, às vezes essa inveja. E o que o texto fala? Esse mandamento é de fora o íntimo. Nós que temos que olhar para nossas vidas, e assim como Paulo fala, examine-se assim ao homem, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Obviamente o contexto ali é sobre a ceia do Senhor, mas nós podemos fazer uma autoexaminação do nosso ser, do nosso interior. Ou seja, só Deus conhece e sonda os corações. Um indivíduo pode ter uma espiritualidade externa irretocável, ainda assim ter um coração podre. E assim são os fariseus, né? Foram os fariseus da época de Jesus. Né? Por fora pareciam homens piedosos, andavam como cristãos, como crentes, né? Vestiam como crente, mas o interior deles, né, era como um sepulcro caiado. Por fora era bonito, mas por dentro estava tudo podre. E assim é nos dias de hoje. Né? Muitos que se dizem evangélicos aí, ou até mesmo católicos, por que não? Né? Você olha por fora, fazem boa obra, piedade, mas o coração deles, eles honram o Senhor, né, com a tua boca. No entanto, o coração deles estão distante do Senhor. Não basta parecer ser piedoso, é preciso sê-lo. Como só Deus conhece e requer a verdade no íntimo. Deus, ele conhece o nosso interior. Ele sabe quando nós estamos mentindo e quando nós estamos falando a verdade. Sendo assim, queridos, ele exige uma vida sem os laivos da cobiça. A piedade com contentamento deve ser a marca dos que foram resgatados por Deus e o obedece. O amor é o cumprimento da lei. Então, quem ama a Deus, ele não cobiça as coisas dos outros. Quem ama a Deus, ele conquista com as suas próprias lutas, com o seu fruto do seu trabalho. E mais uma vez eu fico por aqui e que nós venhamos aprender essas lições desse dia de hoje, né? E como amar o próximo e como nos amar a nós mesmos. Deus abençoa e até a próxima.